vídeo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor no Salmo de número 121. Salmo 121. Todos se encontraram? Amém? Diz assim, texto sagrado: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, e não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra da sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém, igreja? Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, mais uma vez eu lhe peço, tomai a minha vida em tuas mãos, tomai o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo o que venha a ser proferido aqui nesta noite, venha do teu coração para os nossos corações. Te pedimos também, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente, para que possamos entender e compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Que essa palavra encontre um terreno fértil e que venha frutificar, Santo Deus, para que possamos também abençoar outras vidas através dessa mesma palavra. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, sofrendo perseguições, muitos, Senhor, sendo martirizados. Tem misericórdia, ó Deus, move, Senhor, em nome de Jesus nós lhe pedimos, Senhor. Toma, Pai, cada um deles sustentando com as tuas mãos poderosas, e que teu evangelho, Senhor, se propague aos quatro cantos desta terra. Em nome de Jesus nós lhe pedimos e agradecemos. Toda a igreja diga amém? Amém. Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Bom, meus amados, quando as coisas, muitas das vezes nós fazemos planos na vida, e muitas das vezes esses planos não todos errados. Já passaram por isso? Amém? E aí muitas das vezes a gente não sabe o que fazer, e aquilo acaba complicando a vida da gente. A gente olha para um lado, olha para o outro, e um tumulto só, e às vezes nos vemos sozinhos, como se estivéssemos numa ilha, sem suprimento, né? Eu olhando assim, e só aquele sol escaldante. Mas nós temos aonde clamar por socorro. O salmista ele nos manda, ele nos fala aqui, que quando muitas das coisas que nós passamos na vida, nós devemos elevar os nossos olhos aos céus. Da onde vem o nosso socorro, irmãos? Aonde você tem buscado o socorro? A quem você tem clamado? Muitas das vezes vão clamar por socorro na porta de pessoas. Muitas das vezes a primeira instância do socorro vai ser um parente, um amigo. Mas essa primeira instância do socorro tem que ser ao Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele é aquele que pode estender as mãos, irmãos, e nos tirar do fundo do mar. Ele é aquele que pode ressuscitar mortos. Jesus ele tem um poder, irmãos, para curar qualquer enfermidade. Amém, irmãos? Amém. Qualquer enfermidade. Ele tem um poder para transformar o coração de qualquer pessoa. A palavra diz que Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Ele é quem faz essa troca, Ele que faz esse transplante espiritual maravilhoso. Ele é quem dá nova vida. Ele é quem transformou a minha vida, Ele que transformou a sua vida. É Ele quem transformou as nossas vidas. E Ele continua operando nos dias de hoje. O nosso Senhor, irmãos, Ele não está dormindo.
Ele não está esquecido. Mas nós vamos falar mais um pouquinho para frente. O salmista aqui, ele está aqui num momento difícil. E ele está andando. Eu já falei aqui algumas vezes na igreja. Nessa época, quando eles passavam, eles tinham o costume de colocar nos altos das montanhas ídolos. E os viajantes passavam por ali, olhavam para os ídolos e clamavam por aqueles ídolos. O salmista poderia estar passando aqui, olhando para os montes e eleva meus olhos. De onde vem meu socorro? Meu socorro não vem desses aí, mas o meu socorro vem de você. Aquele que criou os céus e a terra. Amados, o primeiro ponto é tirar os olhos de nós mesmos. O primeiro ponto que nós vemos que o salmista faz é tirar o olho da circunstância, tirar o olho da própria situação. Porque quando nós colocamos os olhos em nós mesmos, nós nos tornamos o centro da nossa própria atenção. É o egocentrismo. Muitas das vezes o que nós ouvimos aí fora, irmãos, e o que é pregado para agradar o homem, é um pseudo-evangelho, que eu não posso chamar isso de evangelho, onde há o antropocentrismo, onde o homem está no centro e não Deus, onde o agradar é o homem. Tem muitos coachings aí que falam para as pessoas, em vez de mostrarem o que nós somos diante de Deus, miseráveis pecadores, que dependemos dele o tempo todo. Amém, igreja? Amém. Dependemos dele o tempo todo. Muda isso e começa a dizer que você é mais precioso até que Jesus para Deus. Já escutei essa abobrinha. Abobrinha não é a palavra mais da época, mas eu já escutei essa asneira. Amados, temos que tomar cuidado com aquilo que ouvimos. Nosso coração, os nossos olhos têm que estar colocados no Senhor, tem que estar colocado na Santa Palavra. O que fugir daqui é anátema, é maldito, diz assim o apóstolo Paulo. E ele mesmo disse que até mesmo se ele mudasse alguma coisa, que ele fosse considerado maldito. Os nossos olhos, irmãos, no momento do nosso desespero, não pode tirar a nossa razão cristã, não pode tirar ou maquiar a nossa fé. Nós temos que crer que Ele vai prover. Ele é o Jeová Jirê. Olha o exemplo de Abraão, quando Deus fala para ele: olha, pega o menino aí. Imagina, irmãos, Abraão esperou tanto tempo, e Deus pede Isaac. Abraão pega seu filho e vai andando, vai para o Monte Moriá. E aí, que ele já era um jovem, Isaac, olha para o pai e fala: pai, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? Isaac era o cordeiro. O que Abraão fala para Isaac, irmãos? Deus proverá. Em outras palavras, Abraão está falando para Isaac: meu filho, eu creio que o Deus que nós servimos, de alguma forma, Ele vai poupar você, Ele vai prover. E quando Abraão levanta o cutelo para descer sobre Isaac, o que acontece? Brada a voz do Senhor: Abraão, eis aí o cordeiro, não faça mal a mim. E às vezes você pode estar pensando: mas pastor, está demorando, pastor, as coisas estão difíceis. Abraão chegou ao ponto de levantar o cutelo, ele já estava descendo e Deus bradou. Foi no limítrofe, né? Foi no limite, e Deus proveu.
eleve os olhos, tira os olhos das circunstâncias que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo. Coloque em Cristo, porque Ele sim, Ele muda todas as coisas. Ele muda todas as coisas. Em segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 15, diz o seguinte: e todo Judá se alegrou deste juramento, porque todo o seu coração juraram, e toda a sua vontade buscaram ao Senhor, e o acharam, e o Senhor lhes deu descanso ao redor. Todos buscaram a Deus, e o Senhor lhes deu descanso ao redor. As batalhas estão difíceis, as batalhas estão ferrenhas, está causando cansaço. Busque a Deus, eleva os olhos, busque ao Senhor, porque Ele traz paz ao seu coração, Ele nos dá descanso, irmãos. Eleva os olhos, eleve os seus olhos, tire os seus olhos de você e coloque no Senhor, e você vai ver quanto Deus vai lhe abençoar. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos mostrando o seguinte: Senhor, eu não dependo das minhas mãos, eu não dependo das circunstâncias que estão ao meu redor, mas eu dependo única e exclusivamente do Senhor. E Deus se agrada disso, porque você está confiando. O salmista continua dizendo aqui no verso segundo verso, ele diz: Ele não permitirá que os meus pés vacilem, e não dormitará aquele que guarda você. O salmista aqui, ele está nos refletindo e mostrando: não há qualquer dúvida de que Deus viria socorrê-lo. Não há qualquer dúvida, irmãos. Quando nós buscamos a Deus e colocamos diante dele todos os nossos temores, todas as nossas necessidades, irmãos, não há dúvida que ele vem ao socorro dos seus. Ele não diz: eu acho que o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro talvez venha do Senhor. Não, o meu socorro é o Senhor. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Ele é quem nos firma, irmãos, na rocha, que é Cristo Jesus. É Ele quem te dá forças para sair da sua casa no domingo frio e vir à igreja. É Ele que nos dá força para ir na contramão de um mundo tão cruel e vil. O nosso socorro, irmãos, vem do Senhor. Vem do Senhor. Isaías também, ele conhecia essa verdade, e ele também colocou os seus olhos, o seu coração na direção correta, e falava com ousadia. Quando nós, irmãos, dependemos de Deus, quando nós tiramos os olhos de nós mesmos, muitas das vezes da nossa triste situação, e colocamos no Senhor, nós começamos a ficar ousados em Deus, tá, irmão? Através de Deus. O salmista, ele dá uma afirmação: ele não permitirá que os meus pés vacilem. O profeta Isaías fala no capítulo 50 do seu livro de Isaías 50, versos 7 e 8, Isaías diz o seguinte: porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido. Ele afirma, ele não fala: talvez o Senhor se lembre de mim, talvez o Senhor vai me ajudar. Não, ele fala: ele me ajuda. Ele continua: por isso eu me opus firmemente como uma pederneira, e sei que não serei envergonhado. Ou seja, trazendo para os nossos dias, assuma quem tu é. Você é um cristão, não tenha vergonha de dizer, não tenha vergonha de testemunhar da tua fé. Fale: eu sou
cristão. Deus mudou a minha vida e transformou a minha vida. Isaías tinha certeza, e ele diz que ele, como uma pederneira, ele não seria, ele de uma forma firme, como uma pederneira, ele não seria envergonhado. Ele continua dizendo: aquele que defende o meu nome está perto. Quem então trará acusações contra mim? Encaremos-nos um ao outro. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. Quem pode, irmãos, acusar aqueles que é do Senhor? Se é o Senhor que o julga. Amém? Quem pode? Quem pode tirar aquilo que Deus te deu? Estejam firmes, irmãos. O salmista nos diz para nós estarmos firmes. E ele diz aqui que o nosso Deus não dormita, não dorme aquele que te guarda. Ele está conosco. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Todas as coisas. Nada foge das mãos do Senhor. Irmãos, o nosso Deus é justo juiz. Ele continua reinando sobre as nossas vidas. Tudo está debaixo da vontade de Deus. Nada pode acontecer sem a permissão dele. Todos os meus problemas, os seus problemas, os nossos problemas estão debaixo da autoridade do Senhor. Em Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que. Ele não fala que acha, Paulo não fala que acha, ele fala, fala, sabemos, conhecemos. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Ou seja, nada foge da ciência, nada foge do conhecimento de Deus. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E olha que o apóstolo Paulo foi um homem que sofreu tanto ao ponto dele de ter tantas chicotadas que ele levou, que ele andava encurvado. E ele diz que tudo o que ele passou veio para o bem dele. Muitas das vezes, irmãos, eu estava... Foi engraçado, né? Essa semana, eu acho, até. A Fernanda chega para mim e falou assim: filho, o que você falou com o Azaf, que agora não precisa nem falar com ele na refeição? Ele já está orando, né? Antes, já bota o prato, já ora antes de ficar. Vamos agradecer a Deus, né? O cidadão já botava o garfo e ia, né? Falou, vamos agradecer ao Senhor. Aí eu falei: Fernanda. Ela falou: você deu um choque de realidade nele? Eu falei: foi. Eu vi um vídeo, tinha um irmão nosso lá na África, e um outro filmando e mostrando que ele estava, até um vídeo duro, né? Ele estava pegando ali um rato para comer, limpava o rato, fazia um churrasco do rato para comer. E ali ele estava agradecendo a Deus. Eu olhei para ele e falei assim: está vendo a importância? Olha, nosso irmão está lá, comendo arroz, pegando um rato para comer. Meu filho, a gente tem que agradecer ao Senhor. E aquilo ele ficou assim, né, impactado, e não precisou mais falar nada com ele. Ele sentou e deu graças a Deus. Toda hora agora senta e dá graça, glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, assim muitas das vezes Deus faz conosco. Deus dá um choque. Às vezes a gente passa pelas provas, pelas lutas, porque Deus nos dá um choque de realidade. Porque às vezes nós ficamos anestesiados.
por tantas situações. Às vezes Deus nos abençoa, num período da nossa vida fica até anestesiado, e uma hora o Senhor sacode os nossos alicerces, para nós virmos, opa, peraí. Ele não descansa. Deus, Ele não descansa. A vigilância dele sobre as nossas vidas, o cuidado dele para conosco é eterno e é contínuo. No verso 4 aqui o salmista fala: é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Amados, o que o salmista quer nos dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, o Deus Todo-Poderoso, não há risco dele esquecer de você, não há risco dele esquecer do seu problema, da circunstância que você está vivendo. Quando nós buscamos a Ele, quando nós entregamos a Ele, quando nós clamamos a Ele, quando nós confiamos nele, Ele não dorme. Deus, Ele não cochila. Ele está te vendo todo o tempo. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele nos conhece lá no íntimo, irmãos. Muitas das vezes as pessoas esquecem de nós. Amém? Já passaram por isso? Muitas das vezes as pessoas, o ser humano, ele decepciona. Mas Deus não decepciona. Ele está contigo em todo momento. Ele não dorme. Ele está lhe segurando a tua mão. Ele está impulsionando o teu coração, dizendo: continua, meu filho, minha filha. Continua olhando para mim. Sei que o que você está fazendo é difícil. Sei pelo que você está passando é difícil. Mas continua olhando para mim. Para mim. Continua olhando para a cruz, ela está vazia. Eu sempre cumpro o que prometo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele é um guarda perfeito, irmãos. Ninguém pega Deus de surpresa. De Gênesis a Apocalipse, não tem um caso que Deus foi pego de surpresa. Tudo estava no plano de Deus. Você acha que a serpente pegou Deus de surpresa? Claro que não. Deus já sabia de tudo. Deus já sabia de tudo. E já tinha um plano preparado. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ah, pastor, então é só 1000 anos, né? Não. Essa palavra 1000 anos aqui é uma força, né? Uma expressão literária. Ele quer dizer algo incontável. Deus, ele permanece fiel por toda a eternidade. Nele não há dor, nele não há sombra de dúvida, nele não há engano, mas nele há verdade, nele há vida, amém, nele há amor. Deus, ele não esquece, irmãos. Ele não esquece do seu problema, ele não esquece que você está muitas das vezes chateado, ele não esquece da forma que você entrou por essas portas para adorar. Às vezes ali, né, a fogueirinha bem, a brasinha bem quase apagando, mas é Ele que manda o Espírito Santo soprar a brasa, e a brasa começa a aquecer o coração. Deus não dorme, Deus não esqueceu de você, Deus não esquece dos seus problemas. No versículo 5, o salmista ele continua a dizer: o Senhor é quem guarda você,
O Senhor é a sombra à sua direita. Deixa eu subir aqui. O salmista aqui, ele quer nos lembrar, irmãos. Salmo 121 é o salmo que é o meu salmo preferido da Bíblia. E aqui o salmista ele nos lembra o seguinte: que Deus nos acompanha, os servos seus, e não nos deixa desamparar. Ele diz que Deus está tão próximo de nós, irmãos, que ele compara a sombra. A sombra, né, estou aqui na luz, ó, a sombra está aqui, colada em mim. Ele fala: Deus é a minha sombra, à minha direita. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. Deus, ele está aí. Quantos relatos, irmãos, nós escutamos de pessoas que, até de um grande pastor aí, conhecido internacionalmente, o testemunho dele é esse, Paul Washer. Ele ia tirar a própria vida, e Deus interviu. Deus falou no coração daquele homem. Quantas pessoas nós ouvimos testemunhos falando sobre isso? Estava a ponto de tirar a vida de Deus. Isso prova que nós não estamos sozinhos, irmão. Quantas das vezes você está ali em casa, às vezes, ou no trabalho, aconteceu algo que te chateou, e você, eu vou chutar o pau da barraca, como o pessoal fala, aí eu vou jogar tudo para o alto. E aí o Espírito Santo te leva a orar. Aí você começa a orar. Aí vai as lágrimas. Se esvazia de si. Bota o seu eu para fora. E o Espírito Santo te tira daquele momento renovado. Com outro pensamento. E aí você começa a lembrar que Deus está contigo, que Ele pode todas as coisas, e pode. O salmista diz lá no Salmo 139: Senhor, para onde eu vou fugir da sua presença? Se eu for para o alto dos céus, lá tu estás. Se eu for ao mais profundo abismo, a sua mão ali me guia. Quer dizer, não tem como fugir, irmãos. Crente, não tem como fugir daquilo que Deus tem para você. Não tem como. O que Deus tem preparado para você, Ele vai levar e vai te capacitar até o final. Até mesmo se você não quiser. Exemplo? Jonas. Deus não podia levantar outro profeta para pregar em Nínive? Deixa Jonas para lá. Mas não. Deus entra muito essa questão do Salmo 139 também, né? Até na barriga do peixe, Deus estava lá com Jonas. Escutou a oração de Jonas na barriga do peixe. Aí tu imagina Jonas sendo vomitado lá na praia, né? Um cheiro agradabilíssimo, mas ao contrário. E Jonas começa a pregar: ninivitas, se vocês se arrepender, vocês vão tudo perecer. E acontece a maior caso de conversão na história da Bíblia. Se eu não me engano, 120 mil pessoas se convertem com uma pregação. Não vou falar mequetrefe porque está na Bíblia, mas uma pregação da pessoa que não queria nem pregar. Imagina a pregação. Mas irmãos, o que move não é quem está aqui, mas é quem faz através daqui. Quando Deus chama um homem, seja para qualquer área da igreja, trabalhando para Ele, Ele é quem faz. Eu tenho plena consciência que eu sou apenas um canal de Deus. Deus é quem dá. Muitas das vezes eu preparo um esboço, falo, aí vou nesse caminho, o texto é esse. Daqui a pouco tem a ver, e começa aqui,
outra história, outra situação. E Deus vai tratar de outra situação que talvez os irmãos estão pensando naquele momento. E Jonas faz aquela pregação lá. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que Deus está com você. Só você quer dizer isso, que Ele é a tua sombra, a tua direita. Não tem momento nenhum da tua vida que Deus vai te abandonar. Ele está com você. Mesmo que você tente chutar o balde, mesmo que você fale, não quero mais, Senhor, eu não quero. Uma hora Deus muda a história, uma hora Deus te para e fala, olha, assim como fez com Jonas, Ele faz. Não adianta, irmãos, fugir de Deus. Davi não fugiu, mas olha o que Davi passou, e Deus não levou ele a bom termo. Não foi assim? Deus não cumpriu o reinado de Davi, a coroa, mas não foi Samuel foi lá, ungiu Davi, e foi rapidinho. Saul chegou lá, toma a coroa, Davi, né? Enfrentou gigantes, guerras, fugiu de Saul, né? Foi um homem íntegro que podia ter ceifado a vida de Saul, mas ele esperou o tempo certo, esperou o tempo de Deus. Então, amados, Deus está ao seu lado. É isso que a gente tem que ter no nosso coração. Não olhe as circunstâncias, mas olhe para os céus. Eleve os seus olhos para os céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. E Ele não desistiu de você. Ele não desiste de nós, irmãos. Verso 6 diz assim: de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O salmista está falando que, olha, o Senhor, Ele é contínuo. Nenhum momento, ou nem circunstância alguma, pode mudar aquilo que Ele tem feito em nossas vidas ou fazer na sua vida. E o salmista aqui nos remete lá ao Êxodo, onde a presença de Deus, manifesta de Deus na vida daquele povo, aonde você via ali, de dia, tinha uma nuvem que cobriu o povo do sol escaldante do deserto, dos 50 graus, e o povo via a nuvem andando, e eles iam andando embaixo da nuvem, guiando, estava guiando o povo. À noite, quando no deserto vai a 0 graus, estava lá a coluna de fogo, espantando lá as cobras, as serpentes, e aquecendo o povo. O que Deus faz, irmãos, é contínuo. Ele continua a te proteger a todo momento. A palavra diz que o Senhor abençoa aqueles que são dele, Ele abençoa enquanto dorme. Não adianta muitas das vezes a gente ficar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, eu preciso, aí começa aquela história que eu falei no início, a tentar resolver o problema, trazendo para você, quando muitas das vezes Deus quer que você descanse. Ele quer que você leve os olhos, Ele quer que você busque a Ele, e deixe essa situação na mão dEle. A palavra diz que o Senhor abençoa-nos. Os que são dele, Ele abençoa enquanto dormem. Enquanto dormem. Assim como o Senhor protegeu o salmista, assim como o Senhor protegeu o povo de Israel, o Senhor, Ele continua protegendo a cada um de nós. O salmista diz no Salmo 105, versículo 39, ele diz o seguinte: estendeu uma nuvem para cobrir e um fogo para os alumiar à noite. O Senhor é aquele que nos guarda de dia e também nos guarda à noite. Ele em todo momento está conosco. Em todo momento. Versículo 7 diz aqui: o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Deus, irmãos, Ele nos esconde debaixo das suas asas. Sabe que eu fico às vezes pensando, irmãos, como é que um Deus tão grandioso como o nosso, irmãos,
Imagina, criou todos os universos, várias galáxias, vários planetas, e se preocupa comigo. Nesse universo todo ele se preocupa comigo, se preocupa contigo. Como é que um Deus tão grandioso pode nos amar dessa forma? Deus nos esconde debaixo de suas mãos. Nós passamos pelas dificuldades, mas somos guardados por Deus, irmãos. Nós somos guardados por esse Pai cuidadoso. E nós recebemos uma graça maravilhosa através do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, como eles eram salvos, aqueles que que creram em Cristo Jesus, eles olhavam para Ele. Eles olhavam para esse fato que iria acontecer. Né? Jesus, a Bíblia toda fala sobre quem? Cristo. Não é sobre nós não, irmão. A Bíblia toda, a centralidade da Bíblia é Jesus Cristo. Ele é o centro das Escrituras. Então lá no Antigo Testamento, tudo já vinha apontando para Cristo. Isaac tipificava, né, ali, mostrando o sacrifício que Cristo ia fazer por nós. Toda a questão do tabernáculo também apontava para Jesus Cristo, o Messias. Eles estão esperando, os judeus estão esperando o Messias até hoje. Jesus já veio, o nosso Messias já veio nos salvar. Então eles estavam olhando para esse momento, para o futuro. Aconteceu. E nós, hoje, em 2023, olhamos para 2000 anos atrás, para o passado, o que já aconteceu. E lá no tempo antigo, Deus tratava eles como o quê? Como um juiz. Amém? Um juiz. E nós, na graça? Como Pai. Como Pai. Por isso que Jesus já nos ensinou a orar: Pai nosso, que estás nos céus. Ele nos ensina essa intimidade com Deus. E nós somos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Ele conquistou para nós essa maravilhosa paternidade. Nós não somos desamparados, porque temos um Deus que cuida de nós. O inimigo das nossas almas quer que nós pensemos assim. O mundo quer que nós pensemos assim. A nossa carne quer que nós venhamos a pensar assim. Mas a verdade é que nós nunca estamos desamparados, porque Deus, Ele sempre está ali, amparando aqueles que são seus. Se você parar um minutinho e pensar na sua vida, e você se transportar nesse momento em pensamento para o pior dia da tua vida, você vai ver que ali estava o Senhor, te guardando, te dando força. Amém, irmãos? Amém. E o salmista, ele fala no Salmo 91, versículo 4, ele fala algo tremendo: Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será seu escudo protetor. Ele cobrirá, ele nos cobre, irmãos, como um pássaro cobre seus filhos. Jesus usou esse exemplo em Mateus relata, o Evangelho de Mateus relata isso. Quando ele está indo e olha para Jerusalém, ele se entristece muito. E eu fico até muitas das vezes emocionado quando ele lê esse texto. E ele olha para Jerusalém e fala: ó Jerusalém, eu como uma galinha. Ele está mostrando ali também
o tamanho, quanto ele se humilhou para poder cumprir a vontade de Deus Pai e nos salvar. Eu, como uma galinha, Jerusalém, quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como ela protege os pintinhos. Mas vós não quisestes, Jerusalém. Foi um lamento. E quando nós olhamos para aqui, o Salmo está falando no Salmo 91. Uma vez eu vi um vídeo de uma galinha, a cobra tentando morder pegar os pintinhos, meus irmãos. Galinha virou águia. A cobra, teve que ir embora. Não pegou um. E Deus nos guarda debaixo das suas asas. Ele não nos deixa, né? Muitas das vezes tu via nesse vídeo, viu os pintinhos saindo assim, ia para perto da cobra e a galinha, eu falei, gente, a galinha dá um maior trabalho lá, dando picada na cobra e o pintinho vai na direção da cobra ainda. E muitas das vezes nós fazemos isso, irmãos. Mas mesmo assim o Senhor, Ele não nos deixa, Ele traz para perto. Ele arrasta para baixo da proteção dele. Ele nos mostra, assim como o Pai, Ele nos mostra, né? Nossos filhos quando erram, nós não corrigimos, irmão? Amém? Assim é o Senhor conosco. Pai, Deus não tem filho mimado, não. Não tem, não. Ele até explica na palavra, o pai que ama o filho corrige com a vara. Eu falo lá às vezes com o Azar, em casa, tu tá no crédito. Que a Bíblia fala, hoje em dia está menos, já até cresceu, né? Mas eu falei para ele, se precisar, a Havaiana canta, não tem problema não. Seja que idade for, a Havaiana canta. Então, eu falei, tu está no crédito, que a Bíblia fala que a vara, tu já está apanhando de Havaiana, que é mesmo rachadinho. Então, amados, Deus, Ele corrige os seus filhos. Deus, Ele nos ama, mas não é uma paternidade largada de qualquer jeito, não, mas é uma paternidade perfeita. Ele nos ensina, Ele nos leva a buscá-lo da forma correta e a depender dele da forma correta, e Ele tem o prazer em nos abençoar, assim como nós temos prazer de abençoar nossos filhos, quando, né, a gente faz, né, vai lá, der certo, no final do ano tem aquele presente, né? Aí a gente se esforça, né? Se eu prometer lá em casa, a gente se esforça para dar, né? Não fura a minha palavra, não. Porque eu de base, se eu falou que deu, não deu, mas faz mais que obrigação, né? Mas a gente tenta. Então, amados, Deus, Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete. Ele está conosco em todo o tempo. E para encerrarmos, no versículo 8, ele diz o seguinte: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amados, os nossos passos estão debaixo da supervisão de Deus. O Senhor, Ele fala que guarda a sua saída. Quantos livramentos nós recebemos, irmãos, durante o dia e que nós nem vemos? Quantas coisas que Deus nos abençoa em intervir, nós nem tomamos ciência disso. Deus, Ele abençoa a nossa entrada, a nossa saída. Deus, Ele nos abençoa eternamente. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3 ao 5, diz o seguinte: mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá, e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhe ordenamos. O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses.
E ele diz o seguinte: olha, meus irmãos, continuem perseverando na palavra de Deus. Continuem crendo no Deus das Escrituras. Continue olhando para a sua Bíblia, ao invés de olhar para a circunstância ao seu redor ou para si mesmo. Mas olhe para a Bíblia. Olhe, eleve os seus olhos para os montes. E ele fala que ele tem certeza de que Deus levará ao bom termo. E é certo. Deus, ele leva ao bom termo. Pode, no nosso aspecto, no nosso entendimento, demorar. Pode, mas Deus não é que demora, né? É tão jargão, né? Deus faz as coisas na hora certa. É verdade, o tempo de Deus é o tempo certo. Então, queridos, continuem firmes no Senhor. Continue olhando para o Senhor. Continue olhando para os céus, porque Ele é o nosso protetor. É Ele quem guarda a sua vida, Ele quem vigia a nossa vida, Ele quem vigia a nossa família, Ele é quem guarda a nossa casa, a nossa igreja, Ele é quem guarda cada um de nós. Ponha, primeiro, para relembrarmos aqui rápido, ponha o seu olhar na direção correta. Eleva os seus olhos para os céus. Tire seus olhos dos céus. Segundo, busque a Deus e tenha ousadia diante das circunstâncias adversas. Porque se você busca a Deus, gera fé em seu coração. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você começa a ficar intrépido. Você fala, você deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Terceiro, creia que Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo Deus e continua regendo as nossas vidas e este mundo. 4. Deus está presente, alerta, e Ele não dorme. Deus não tem dormido. Deus está olhando firmemente para cada um de nós. 5. Deus está próximo de nós. Ele não está longe de você. Ele está próximo de nós. 6º ponto que abordamos. Deus está te guiando nos momentos bons e também nos ruins da sua vida. O Senhor, Ele não nos abandona em momento algum. 7. Deus é quem nos protege. É Deus é quem nos guarda. É Deus é quem nos guarda. E 8. Ele está cuidando de nós. E continua cuidando de cada um de nós. Ele está nos conduzindo, irmãos, para a eternidade. Amém, igreja? É Ele. Tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle. A sua vida, as nossas vidas, irmãos, é para a glória de Deus. Nós temos que viver nesse mundo para a glória de Deus. A palavra diz: quer comais, quer bebais, passai todas essas coisas para a glória de Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos dando forças e entendimento através do seu Espírito. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus Pai querido, amado, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é socorro bem presente em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor, por estar conosco nos momentos de alegria. E obrigado também, Senhor, por o Senhor estar conosco nos momentos de tristeza, de angústia, de dificuldade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, tem nos livrado de todos os males. O Senhor tem nos feito, ó Pai, andar segundo a Tua vontade. Nós dependemos de Ti, Senhor. Senhor, nessa noite eu quero Te pedir, toma cada um dos meus irmãos aqui em Tuas mãos. O Senhor conhece, ó Deus, os problemas, as dificuldades de cada um, seja qual for a área da vida. Pai querido, que o Senhor tome em Tuas mãos, que o Senhor faça cada um continuar olhando para os céus, elevando os nossos olhos para o alto, Senhor. Toma cada pessoa que está vendo esse vídeo também, abençoe suas vidas, edifique seus corações, manifesta, Senhor, a Tua graça, a Tua bondade. Se porventura tem alguém que está vendo esse vídeo que ainda não lhe conhece, Senhor, ou não lhe professa como Senhor e Salvador de sua vida, que o Espírito Santo nesse momento toque nesse coração, que fale, ministre esse coração, Senhor, e mostre, ó Pai, que somente em Ti há a verdadeira vida. Tenha misericórdia, Senhor,
Continua, ó Pai, guiando-nos, fortalecendo-nos, Senhor, e que nós venhamos continuar, ó Pai, caminhando neste mundo, mas com os nossos olhos na eternidade. Amém. Com os nossos olhos no céu, Senhor. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Eles são